Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. O convidado do programa de hoje é o cientista Carlos Nobre, um dos maiores especialistas em clima, meio ambiente e aquecimento global do país. O premiado cientista trabalhou no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Geandra Portela, da TV Antares, do Piauí. Hugo Bispo, da TV Universitária da Paraíba. Luiz Filho, da TV Alagoas. Leonardo Marinho, da TV Ceará. Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe. Isa Maria, da TV Pernambuco. E Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Eu quero agradecer a todos pela participação. E vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Estamos vivendo, nos últimos tempos, um período de aumento no número de queimadas na Amazônia e também no Pantanal. Caso essa situação continue, é real o risco de, em breve, chegarmos a uma destruição completa desses locais? A vida no planeta seria possível sem a Amazônia preservada, professor? Boa noite a todos e a todas. Muita satisfação participar desse programa, Giro Nordeste. O que nós estamos vendo globalmente é a chegada das mudanças climáticas até muito antes do que nós projetávamos. Cientistas projetando 10 ou 15 anos atrás, nós não esperávamos que elas chegassem tão rapidamente. E uma marca clara dessa chegada são as ondas de calor e também essas ondas de calor e secas muito extremas fazem com que incêndios de vegetação se tornem algo muito preocupante e é algo que, se nós não mudarmos, reduzirmos o risco das mudanças climáticas e das ações humanas, os incêndios vão se tornar a nova normal do clima. No Brasil, a grande parte dos incêndios, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, no Pantanal, na Caatinga, no Nordeste, na Bahia, eles são provocados por ações humanas. São muito raros os incêndios naturais, descargas elétricas gerando incêndios. Já em outros países, como, por exemplo, costa oeste dos Estados Unidos, a Austrália, que experimentou a maior onda de incêndios no verão do Hemisfério Sul, de novembro a janeiro,
e que destruiu uma enorme área de florestas secas na Austrália, matou talvez 3 bilhões de animais. Então, isso é algo que vai acontecer cada vez mais frequente. A Califórnia, por exemplo, está vendo praticamente todos os verões na Califórnia incêndios cada vez mais destruidores, mais preocupantes. Então, essa nova normal é muito preocupante. Se nós não reduzirmos o aquecimento global e também não reduzirmos o uso do fogo na agricultura, é muito provável que esses ecossistemas, como, por exemplo, as savanas tropicais, o cerrado no Brasil, o Pantanal, as florestas secas da Austrália e até mesmo as florestas da Califórnia, elas irão desaparecer na escala de poucas décadas. Não haverá como esses biomas se manterem se os incêndios se repetem praticamente todos os anos. Preocupante. Obrigado, professor. E vamos a Natal. Quero chamar Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Professor, os alertas da comunidade científica a respeito do aquecimento global remontam, se não me engano, aos anos 70, aos anos 60. E aí a gente tem iniciativas como o Protocolo de Kyoto, os Acordos de Paris, que não estão sendo respeitados. O senhor acha que a gente pode ter chegado já a um ponto sem retorno com relação a alguns dos problemas que o aquecimento global vai trazer para a humanidade? A gente vai ver mais desastres naturais e não há mais nada que a gente possa fazer? Ou ainda há uma esperança de conserto para a atual situação? O Acordo de Paris, que foi, de fato, o acordo diplomático mais ambicioso e bem sucedido, pelo menos na assinatura do Acordo de Paris, em dezembro de 2015, em Paris, 195 países assinaram o acordo. E a grande maioria desses países também se comprometeram a reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa, ou não deixarem as emissões crescerem muito. Aquilo gerou um otimismo razoável em 2015 e 2016. Mas depois, quando nós começamos a acompanhar as emissões de 2017 e 2018, nós vimos que elas não estavam reduzindo. Elas continuaram a aumentar menos, elas aumentaram menos. Aí depois de 2018 e 2019, elas aumentaram mais. 2020 veio a pandemia. Então, no pico da pandemia, abril e maio, as emissões globais dos gases de efeito estufa foram reduzidas em 15%. Agora, foi uma casualidade, não foi um plano de redução das emissões. A diminuição da queima de combustíveis fósseis, 70% das emissões dos gases de efeito estufa vem da queima de combustíveis fósseis, um quarto, 24%, 25% vem da agricultura e do desmatamento. Então, mas para nós ficarmos no território menos arriscado, porque seguro já não existe mais. O que nós estamos vendo das ondas de calor, das secas, né? Esse ano nós tivemos inúmeros recordes climáticos de temperatura máxima sendo batidos no Brasil, no Pantanal, no Cerrado, no Rio de Janeiro, no oeste do estado de São Paulo, no norte do Paraná. Isso nas últimas semanas. Em setembro e outubro estão se tornando entre os meses mais quentes do ano. Isso é totalmente uma resposta ao aquecimento global. O nosso país com aquecimento global, ele vai ser um país que os trópicos vão se estender para latitudes subtropicais no sentido climático. A estação chuvosa vai ficar mais curta, a estação seca mais longa e os meses mais quentes do ano serão fim de setembro e outubro. E nós já estamos vendo isso acontecer. Então, esses extremos, por exemplo, Nordeste, nós tivemos a mais longa seca do registro histórico desde a segunda metade do século XIX, 2012 a 2018. Em todos esses 7 anos, a precipitação foi abaixo da média histórica.
E 3 anos, 2012, 2013 e 2016, foram secas extremas, principalmente na Caatinga, mas também 2012 afetou todo o Nordeste, com riscos sérios de abastecimento de água até no sudoeste da Bahia. Então, essa é uma realidade que está acontecendo. 2014 e 2015, a maior seca já registrada no Sudeste. Depois, 2016 e 2017, no Centro-Oeste, em Brasília. Esse ano, recorde de temperatura. Isso é no mundo todo. Então, essa já é o que a gente poderia chamar a nova normal. Se nós tivermos sucesso no Acordo de Paris e conseguirmos que a temperatura global não passe de 2 graus, esses extremos que nós já estamos vendo acontecer no clima, eles aumentarão. Mas se a gente não conseguir ter sucesso no Acordo de Paris, o mundo fica praticamente inabitável no século 22. Então, nós temos que todos, coletivamente, nos esforçarmos muito para ter sucesso no Acordo de Paris e nos adaptarmos a essa realidade que ela já está presente em todo o planeta e temos que nos conviver com esses extremos climáticos que se tornarão até mais intensos se nós tivermos sucesso no Acordo de Paris. Professor, muito obrigado. E seguimos agora para Teresina, capital do Piauí. É a vez de Geandra Portela, da TV Antares, fazer a pergunta ao cientista Carlos Nobre. Olá, Juraci, saudações a todos. Então, professor, eu queria saber do senhor Carlos Nobre, perdão, não tinha falado o nome do senhor. Em algumas entrevistas, o senhor fala sobre uma reconstrução sustentável da economia pós-Covid-19. Então, eu queria saber do senhor como seria essa reconstrução, né, esse processo. Olha, nós temos globalmente esse século, essa década, tem que ser a década da transformação. Para nós atingirmos os objetivos do Acordo de Paris, nós temos que diminuir as emissões dos gases de efeito estufa em 50% até 2030. Então, é um horizonte curto de tempo, uma década, então tem que haver uma transformação de todos os sistemas econômicos. Por exemplo, uma migração para energias renováveis. Globalmente falando. A eletrificação das frotas, para não ter mais queima de combustíveis fósseis nos veículos, nos tratores, nos caminhões, nos navios. E, no caso do Brasil, que nós temos 70% das nossas emissões vem da agricultura e dos desmatamentos, nós temos que mudar a agricultura do Brasil. É possível ter uma agricultura sem emissões? Sim. A agricultura moderna, chamada agricultura regenerativa, ela, ao contrário, ela pode absorver, tirar da atmosfera o gás carbônico e enriquecer o solo de matéria orgânica. E essa agricultura regenerativa e sustentável, ela é muito mais produtiva. Ela é muito mais produtiva que a média da agricultura brasileira. Nós temos uma agricultura, em alguns setores, mais produtiva, em outros setores, muito pouco produtiva, por exemplo, pecuária. Uma baixíssima produtividade na pecuária brasileira como um todo. Então, esse é um cenário que o Brasil tem que caminhar. Nós temos 2,8 milhões de quilômetros quadrados em agricultura e em pastagens, pecuária. Nós podemos produzir 30% a 50% mais alimentos e outros produtos da agricultura e da pecuária, usando até 30% de área menor do que isso. Perfeitamente execuível. A Embrapa e as universidades já têm toda a pesquisa para essa migração. O que nós precisamos é uma decisão política e uma decisão cultural. Quer dizer, os agricultores e pecuaristas brasileiros são os que têm a chave para fazer isso. Há programas governamentais, políticas públicas de incentivo, subsidiadas, por exemplo, o Plano de Agricultura de Baixo Carbono apoia a transformação para essa agricultura regenerativa, mas a aderência da maioria dos agricultores brasileiros ainda é muito baixa para essa agricultura. E nós temos que zerar os desmatamentos na Amazônia, no Cerrado e inclusive, reduzir muito os desmatamentos na Caatinga, né? A Caatinga corre um enorme risco de desertificação, que está expandindo na Caatinga, porque a mudança climática ela aumenta muito o risco da desertificação. O que é desertificação? É quando você tira a vegetação da Caatinga e depois você tem uma chuva muito intensa, típica da Caatinga, ela lava todo aquele solo
e tira todo o solo fértil e ali não nasce mais nada. Então, esse risco também aumenta na Caatinga com o aquecimento global. E vamos girar, temos muitos assuntos importantes para tratar com o cientista Carlos Nobre. A gente segue para João Pessoa, quero chamar Hugo Bispo, da TV Universitária da Paraíba. Hugo, inclusive, faz sua estreia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Juraci. Quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, o professor Carlos Nobre também. O senhor falou da questão de política na pergunta passada, de decisão política, professor, e eu queria começar falando sobre a questão indígena na Amazônia. Geralmente a gente pensa sobre, quando fala de questão indígena, a gente pensa na preservação das terras indígenas como forma de preservar a cultura indígena. Só que é mais que isso, né? O senhor chama os indígenas que habitam as suas terras na Amazônia como guardiões da floresta, né? Tanto que a taxa de degradação, de desmatamento é muito menor dentro das terras indígenas do que fora delas. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse papel do índio como guardião da floresta e, aproveitando, recentemente os índios foram acusados de serem eles que provocariam essas queimadas na floresta, pelo fogo na Amazônia, porque eles realizariam queimadas para realizar a agricultura. A gente sabe que no início da colonização isso acontecia, mas até que ponto faz sentido a gente ainda atribuir queimada aos índios hoje em dia, né? O que é que o senhor pensa dessa acusação? Olha, os indígenas, eles representam os humanos que chegaram na América do Sul, na Amazônia, 12 mil anos atrás, e eles conseguiram se adaptar muito bem a esse ecossistema. Logicamente, eles já vinham pela América Central, que era floresta tropical, já havia um processo de adaptação que levou milhares de anos, e eles saíram lá da Ásia, cruzaram o Estreito de Bering no pico da glaciação, e depois, 20 mil anos atrás, desceram todo o que é hoje o Canadá, Estados Unidos, México, e 12 mil anos atrás chegam na América do Sul. E foram se adaptando à floresta, né? E foram se adaptando de uma maneira muito inteligente. A gente tem que admirar o que nós chamamos de tecnologias indígenas. Por exemplo, o solo da Amazônia, 86% do solo da Amazônia é muito pobre, não tem nutrientes. É um solo de dezenas de milhões de anos sendo lavado por muita chuva tropical, e eles conseguiram desenvolver as terra preta de índio, que é uma terra que eles faziam as roças. Eles tiravam um pouco da floresta, usavam fogo, sim, nisso era um processo tradicional indígena, mas era uma área pequena, faziam as suas roças, e aquelas roças ficavam um certo período, 10, 15, 20 anos, depois eles abandonavam e iam para uma segunda roça, aquela área toda era regenerada, e toda aquela área ia melhorando a fertilidade do solo. Eles fizeram isso em milhares e milhares de pontos. Os indígenas desenvolveram nos seus jardins, isso é um trabalho das mulheres indígenas, em milhares de anos, pelo menos 4 mil a 5 mil anos, as mulheres indígenas iam selecionando espécies e foram desenvolvendo centenas de espécies. Por exemplo, mandioca tem mais de 500 espécies, cacau tem centenas de espécies e assim por diante. Então, a gente chama que eles antropizaram a floresta. Eles tinham várias árvores que tinham frutos, por exemplo, açaí, tinha uma grande quantidade. Então, a floresta dos indígenas, ela era antropizada, mas eles mantiveram a floresta. Mantiveram a floresta, eles tiravam todo o bem-estar, os alimentos, os remédios, todos os materiais que eles precisavam para bem viver. Eles mantiveram um equilíbrio ecológico muito importante. A Amazônia é uma floresta tropical mais biodiversa do mundo e também com milhares e milhares de micro-organismos. Não há registros de pandemias, porque eles estavam em equilíbrio, os micro-organismos estavam em equilíbrio com os animais, com as plantas, com os indígenas. Então, nós temos que reconhecer isso. Os indígenas conseguiram isso. E uma visão cultural equivocadíssima. Nossa, eu digo nossa porque eu sou descendente também de europeus, mas eu sou descendente de indígena. Minha bisavó era uma indígena pataxó do sul da Bahia. E a outra bisavó minha era uma mulher negra
de Vitória da Conquista. Então, eu tenho no meu DNA tanto o sangue indígena quanto o sangue africano. Mas a maioria de nós brasileiros também somos descendentes de europeus. E os europeus, quer dizer, eu sempre uso até em palestras minhas o exemplo de quando Pedro Álvares Cabral chega no sul da Bahia em 22 de abril de 1500. E quando a gente vê a carta que Pero Vaz de Caminhas, o escriba, escreveu de volta, e uma das naves voltou para Portugal para informar o rei que tinha sido descoberto um novo continente, ele descreve muito, e eles ficaram muito impressionados com os indígenas Tupinambá, que os receberam muito bem. E Pero Vaz de Caminhas está muito impressionado que ele chega no fim de abril, já é a época do início da estação chuvosa na zona da mata, e ele vê a chuva diária ali, a chuva diária acontecendo. Ele vem de uma península ibérica semiárida, e ele vê aquela fantástica floresta, riquíssima, e os indígenas os ajudaram com muitos materiais e alimentos que eles levaram lá na missão militar para a Índia. E ele escreve, né? Quer dizer, ele ficou muito admirado com a floresta, com a Mata Atlântica, com a chuva, e ele fala, em se plantando tudo dá. Quer dizer, eles não olharam que, naquela época, os Tupinambá tinham muito mais produtos das suas roças do que toda a Península Ibérica. Então, é um olhar os povos tradicionais com uma superioridade cultural péssima. E isso aconteceu em toda a América, aconteceu com todos os espanhóis, portugueses que vieram. Eles nunca enxergaram o valor desse valor que os indígenas sempre enxergaram. Então, esse é o ponto que nós devemos mudar. Nós devemos reconhecer esse conhecimento e usar as tecnologias modernas e o nosso conhecimento científico e começar a desenvolver uma nova bioeconomia, uma bioeconomia do país mais rico em biodiversidade do planeta. Obrigado mais uma vez, professor Carlos Nobre. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para Maceió para falar com Luiz Filho, da TVE Alagoas. Boa noite a você. Luiz, consegue me ouvir, Luiz? Juraci, meus cumprimentos aos colegas de bancada quente. Sim, Juraci, pois não? Pronto, pode fazer sua pergunta. Bem. Seguindo, então, meus cumprimentos a você mais uma vez e aos companheiros de bancada. Professor Carlos, falar um pouquinho mais sobre essa onda de calor que está atingindo algumas regiões do Brasil. A gente observou muito isso, a região centro-oeste, São Paulo, Goiás, também Distrito Federal. Mas há o risco dessa onda de calor se espalhar para outras regiões do Brasil, que seria também um reflexo direto dessas queimadas na Amazônia, no Pantanal. E uma outra questão, quais as consequências na agricultura do nosso país? Olha, as ondas de calor, elas têm origem na circulação atmosférica. E é o aquecimento global que cria condições para que as ondas de calor se estabeleçam. Por exemplo, essa última onda de calor, o sistema de alta pressão do Atlântico Sul, que é típico do inverno, ele estava muito forte e ele impede que as frentes frias se propaguem, ele bloqueia as frentes frias, ele traz um ar muito seco da alta troposfera, 5, 7, 10 quilômetros. Então, ele mantém a temperatura muito alta, um ar seco, por isso nós tivemos recordes em muitas partes do Brasil Central de baixas umidades do ar. Em Cuiabá, Campo Grande, baixou o recorde histórico de baixas umidades, mais seco que o deserto do Saara e altas temperaturas. Então, isso tem a ver com o aquecimento global, que nós estamos vendo esses fenômenos acontecerem mais frequentemente no planeta inteiro. E aí, nós, infelizmente, não nos damos conta disso e usamos o fogo na agricultura, na pecuária. Aí o que acontece? O fogo destrói a vegetação, como quase um terço, 30% do Pantanal queimou. Aí quando você queima a vegetação, aquela área imensa queimada não tem mais vegetação para transpirar água.
e a transpiração da água esfria a superfície, porque a energia do sol vai para evaporar a água e não para aquecer a superfície. Então, quando você tem em cima de uma onda de calor que vem da meteorologia, vem da circulação atmosférica de grande escala, e você queima muito a vegetação, você aumenta muito o efeito local. E é isso que nós vimos no sul da Amazônia e principalmente no Pantanal. Essas áreas queimadas, elas não perdiam muito calor, porque não tinha transpiração, a vegetação toda morta, e elas foram ficando mais quentes, a cada dia mais quentes, e é isso. Então, quando a gente junta o fogo e a queima da vegetação num fenômeno meteorológico cada vez mais comum, nós vamos aumentar muito esse efeito da queimada, pode ter aumentado a temperatura máxima em mais de 1 grau em todas essas regiões que o fogo consumiu a vegetação. Pois bem, seguimos a rodada de perguntas ao cientista Carlos Nobre. Temos ainda a participação de 4 estados. E vamos a Fortaleza para a participação de Leonardo Marinho, da TV Ceará. Obrigado, Juraci. Professor, doutor, eu queria que o senhor esclarecesse para a gente aqui se deu para observar alguma coisa no sentido global com essa paralisação, quase paralisação da economia, né? A restrição aí de voos e de circulação de carros, se isso de alguma forma impactou aí no aquecimento global, nas temperaturas do mundo, se foi um período muito curto para ter algum tipo de dado nesse sentido. Período curto. Como eu falei, nos meses de abril e maio, as emissões dos gases de efeito estufa, elas diminuíram 15% naqueles meses. Se estima que talvez até o final do ano as emissões diminuam globalmente falando entre 5% e 7%. O país atualmente com uma quantidade de emissões de gases é a China. A China teve uma recessão menor, já está crescendo economicamente e os padrões de emissão da China agora em setembro estão quase idênticos a setembro de 2019. O que nós percebemos claramente foi a questão da poluição, né? Com a diminuição dos transportes e também da geração de energia em termoelétricas, eu estou falando que globalmente, houve uma enorme melhoria na qualidade do ar. Foram feitos cálculos na Europa, eles estimam que a melhoria da qualidade do ar naqueles meses de abril e maio salvou mais de 30 mil vidas, porque todas as cidades do mundo têm poluição do ar, resultado da queima de combustíveis fósseis nas termoelétricas, nos veículos, e aquilo afeta globalmente a saúde. Nós temos um número de mortos, chega perto de 4 milhões por ano, diretamente pela poluição do ar nas cidades, do mundo inteiro. Então, só essa ligeira diminuição da poluição do ar, principalmente no monóxido de carbono, do dióxido de nitrogênio, que são 2 poluentes muito associados com a queima de combustíveis fósseis, só isso, naqueles 2 meses, já salvou 30 mil vidas, certamente em cidades como São Paulo, Rio, Salvador. Os estudos que ainda estão sendo feitos vão mostrar também milhares de vidas foram salvas. Então, isso é uma pequena janela de oportunidade para você ver quão importante é reduzir a queima de combustíveis fósseis globalmente, mas principalmente nas cidades. Então, isso nós vimos. Com relação ao aquecimento global, é bem mais complicado, porque, primeiro, a mudança, talvez, anual, vai ser 5% a 7%. Só que nós estamos ainda sofrendo o aquecimento de gases que foram lançados nas últimas décadas. Então, essa pequena redução pode ter um efeito muito para frente. Esse é um aspecto. Mas tem também um outro aspecto, que é a diminuição da queima de combustíveis fósseis diminuiu a emissão de aerossóis. E aerossóis refletem a radiação solar. Então, nós tivemos, com essa melhoria da qualidade do ar, diminuição dos gases de efeito estufa, diminuição dos poluentes que fazem mal à saúde e uma diminuição dos aerossóis. Os gases de efeito estufa aquecem, os aerossóis esfriam.
Então, ainda não se sabe nem dizer a longo prazo se esse efeito vai ser um efeito de uma redução do aquecimento ou não. Obrigado. Temos mais perguntas para o professor e cientista Carlos Nobre. E vamos girar. Agora é o momento de chamar Aracaju, capital de Sergipe, onde está Selma Souza, da TV Aperipê. Olá, quero saudar a todos, ao nosso convidado, você de casa que nos acompanha. Professor, o senhor falou há pouco que os impactos causados pelas queimadas, principalmente na região do Pantanal, poderia vir a destruir, né, esses biomas daqui a algumas décadas. Em uma entrevista, o senhor afirma que boa parte disso se dá por conta da maneira arcaica que a agropecuária ela é realizada aqui no país, sendo uma das mais arcaicas do mundo. Eu queria saber do senhor qual a maneira correta de se fazer a agropecuária, sendo que eles não impactem tanto a natureza? Qual a maneira de fazer de forma sustentável? Olha, a pecuária moderna, e também deixa eu aproveitar só para também responder uma coisa que eu não respondi numa pergunta anterior, tanto os caboclos quanto os indígenas que por séculos e milênios usam fogo, eles tomam muito cuidado. Eles que desenvolveram as técnicas dos aceiros, porque se o fogo sair de controle, destrói tudo deles, destrói as roças, destrói a floresta, destrói tudo. Então, eles têm técnicas, lógico, numa mega seca pode até ter um pouco de perda, mas não há nenhuma evidência científica de que qualquer desses grandes incêndios que nós estamos vendo na Amazônia, eles possam ter origem em populações indígenas e caboclos. Mas, de qualquer modo, a agricultura moderna, e não é moderna assim dos últimos anos, ela já existe há muito tempo, ela não usa fogo mais. Porque você pode desenvolver uma agricultura que você pega todos os resíduos de uma pastagem, quando vai renovar uma pastagem, os resíduos de uma safra de milho, de soja, de outros grãos e de qualquer outros produtos, e você mistura aquilo tudo com o solo, e aí, em termos de 5 anos, a microfauna do solo muda totalmente, porque o fogo, quando você bota fogo, você mata toda aquela microfauna, e ela fica uma microfauna muito mais produtiva, ela recicla nutrientes. Então, isso já existem inúmeros exemplos, existem centenas e centenas de fazendas que usam essa agricultura moderna aqui no Brasil. Tem exemplos de fazendas pecuárias que têm uma altíssima produtividade e que há décadas não usam fogo. Então, nós temos realmente um enorme desafio cultural. Quer dizer, as técnicas existem, elas fazem com que a pecuária seja muito mais produtiva, mantenha a fertilidade do solo. Nós precisamos culturalmente educar os agricultores sérios, que querem mais produtividade, e também agir como política pública e como Estado contra o crime, porque grande parte do fogo na Amazônia, pelo menos, e também agora o Pantanal mostrou isso, é criminoso. São fogos que é colocado para grilar a terra na Amazônia, para queimar áreas que é ilegal queimar. Então, existe muita ilegalidade, muito crime associada com fogo. Mas também nós temos que mudar culturalmente o agricultor brasileiro, o pecuarista, para deixar de usar o fogo e usar tecnologias modernas muito mais produtivas. Muito obrigado, professor, mais uma vez. A nossa hashtag, para quem quiser fazer perguntas e comentários, é Giro Nordeste. E vamos a Recife, quero chamar Isa Maria, da TV Pernambuco, que faz sua estreia aqui no Giro Nordeste. Seja bem-vinda. Isa, por favor, ative seu áudio. Microfone, por favor. Agora sim. Pronto, pode fazer. Olá, Juraci, prazer estar com vocês aqui. Professor, o senhor disse em uma entrevista realizada em outubro do ano passado que o Brasil havia conquistado uma posição de destaque como um país preocupado com o meio ambiente. Isso por conta das políticas de redução do desmatamento entre os anos de 2005 a 2014. Como é que o senhor avalia hoje esse prestígio? Ainda existe? Infelizmente, Isa Maria, nós invertemos o jogo. Quer
Quer dizer, o Brasil vinha, em função da redução dos desmatamentos, reduzimos o desmatamento na Amazônia muito, reduzimos também no Cerrado, e eu sempre cito um dado do IBGE, que você olha a redução do desmatamento de 2005, 2014 na Amazônia, foram 73% de redução. O valor da produção de grãos e carne triplicou. E a produção em si, em toneladas, duplicou. Quer dizer, mostrou claramente que não há uma relação entre produção, valor da produção e o volume da produção e desmatamento. O desmatamento é muito ainda uma cultura muito primária de grilagem de terra, de roubar, de vender aquela terra. É um ganho muito pequeno, a curtíssimo prazo do crime organizado. Então, realmente é possível aumentar muito a produção sem ter que caminhar nessa direção. Então, essa seria, vamos dizer assim, um modelo que nós temos que colocar, né? O Brasil, ele, quando isso aconteceu, e o Brasil sediou a Rio 92, onde a Convenção Climática, a Convenção da Biodiversidade, de Águas Interiores e do Mar foi assinada. O Brasil depois sediou a Rio +20, em 2012. E o Brasil, em 2012, foi o ano de menor desmatamento. Então, o Brasil ganhou um enorme crédito. Era um protagonista, era o país em desenvolvimento mais afirmativo, um país grande, país de grande população e de grande área, mais afirmativo. Esse protagonismo nos deu um enorme prestígio. O Brasil lidera negociações internacionais nas mudanças climáticas, na proteção da biodiversidade. O que aconteceu a partir de 2015? Começou a inverter essa equação, né? Nós começamos a aumentar o desmatamento, diminuímos muito o rigor da fiscalização da ilegalidade, do crime ambiental. E aí, a partir de 2019, o discurso do governo federal foi muito no sentido de voltar naquele modelo desenvolvimentista dos anos 70 e 80. Quer dizer, a floresta não tem valor, precisa tirar a floresta, precisa fazer mineração em terras indígenas, precisa colocar mais gado. Então, esse discurso nos afetou muito internacionalmente. Aí explodiu o desmatamento em 2019. 2019 não foi um ano de seca na Amazônia. Explodiram as queimadas. O governo federal aí se preocupou muito, que o mundo se voltou contra o Brasil. Então, nós fomos de protagonistas em poucos anos e viramos um pária ambiental. Hoje nós somos um pária ambiental, infelizmente. O setor financeiro internacional, os fundos de investimento que investem na indústria brasileira, na agricultura brasileira, colocaram normas muito rígidas, não vão mais investir se o Brasil não reduzir o desmatamento, as queimadas e também não proteger as populações indígenas no Brasil todo, principalmente na Amazônia. Quer dizer, nós viramos um pária, um país que vai perder muito, inclusive vai perder na economia se nós não conseguirmos inverter. O governo se preocupou muito com isso. O ano passado mandou mais de 4.000 soldados do Exército para reduzir a ilegalidade, conseguiram muito pouco, né? Os desmatamentos cresceram muito também, mesmo com a presença do Exército. Agora, de novo, o Exército está lá e esse ano nós vamos bater o recorde dos últimos, pelo menos, 11 ou 12 anos de desmatamento e já batemos o recorde de queimadas. Então, esse discurso de que voltemos ao modelo desenvolvimentista da década de 70, 80, floresta não vale nada, isso empoderou demais os criminosos ambientais. Eles se sentiram no poder, eles sentiram que nada vai acontecer, não haverá mais punição, que esse é o discurso político. Então, é essa a razão, na minha avaliação, por que mesmo com a presença do Exército e o discurso que o presidente Bolsonaro fala, tolerância zero com crime ambiental na Amazônia, esse discurso não está sendo implementado no sentido de ter sucesso, porque o crime ambiental está se sentindo com o poder de avançar cada vez mais sobre os recursos naturais da Amazônia e do Brasil todo.
Obrigado, professor Carlos Nobre. E vamos seguir para São Luís, capital do Maranhão, para a participação de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira. Obrigado, Juraci. Professor, eu queria falar um pouquinho sobre esse obscurantismo que a gente vê com a negação de verdades científicas, né? Então, tem um livro, Diante de Gaia, são 8 conferências do Bruno Latour, é um filósofo, e nesse livro ele fala em um capítulo de um grande serviço prestado pela pseudo-controvérsia sobre o clima. Resumindo, qual é o papel da mídia nessa questão aí do meio ambiente? Eu lembro de um debate, no começo se falava muito em mudança climática, depois se comprou um discurso de crise climática, como se essa crise fosse temporária, como se ela fosse passar, mais uma das várias crises ambientais que o mundo já passou ao longo do tempo. O que podemos fazer? Qual o nosso papel aí nesse cenário? Olha, a mídia, ela, com exceção de alguns veículos de mídia um pouco, talvez, ligados ao interesse da indústria do combustível fóssil, mas não é o caso do Brasil. Isso, nos Estados Unidos, por exemplo, tem algumas estações de televisão que são ligadas a esses interesses, mas, de modo geral, a mídia mais confiável e mais importante, ela tem, já há muitos anos, sinalizado sobre os riscos das mudanças climáticas, e o termo crise climática, de fato, surgiu no Reino Unido, e a primeira mídia foi o jornal The Guardian, que fez um editorial e disse: a partir de agora, todos os artigos sobre as mudanças climáticas do The Guardian serão chamados de crise climática, e no sentido de que a palavra mudança, segundo a mídia, pelo menos do Reino Unido, ela não estava comunicando o risco. Então, usar crise, como a gente fala, pandemia, uma crise de saúde. E isso é verdade. E o fato da física elementar das mudanças climáticas e é por isso que a crise, e é uma crise de longa duração, é porque os gases que fazem esse efeito estufa, principalmente o gás carbônico, resultado da queima de combustíveis fósseis, de queima de qualquer coisa, floresta, eles têm um período na atmosfera muito longo. Uma molécula de gás carbônico, ela fica na atmosfera 150 anos. E 15% do gás carbônico que nós lançamos hoje na atmosfera estará na atmosfera por mais de 1000 anos. Então, nós temos que comunicar, a mídia comunica isso também. Quer dizer, o risco é muito grande, é diferente, por exemplo, da pandemia. Vamos torcer, todos nós torcemos coletivamente, que a partir de janeiro, fevereiro, março, nós teremos N vacinas e elas serão pelo menos 50% eficientes ou mais. Vamos torcer que sejam 70%, 80% eficientes. Portanto, em 2021 e 2022, essa pandemia vai virar igual a H1N1 e várias outras pandemias do passado em que as vacinas conseguiram exercer um controle global. Estou torcendo. Então, é uma coisa que surge em 2020 e talvez em 2023 já seja uma coisa administrada e que não leve a esse número enorme de mortes que tem levado. Então, a crise vem, a ciência ataca, acha solução e a crise passa. Mudança climática não é assim. Porque mudança climática, se nós não reduzirmos as emissões, zerarmos as emissões até 2050, as emissões líquidas, nós vamos legar para futuras gerações um planeta em 2022 inabitável. Se nós continuássemos com as emissões, ou continuarmos com as emissões como vinham crescendo as emissões, as temperaturas no século 22, elas serão temperaturas que o próprio corpo humano terá dificuldade de sobreviver. Por exemplo, Salvador, para pegar o exemplo, ou São Luís, durante 200 dias por ano, algumas horas quentes do dia, vocês, o maranhense, de Salvador, que eu esqueci como se fala,
Esqueci, desculpe aí os de Salvador que eu esqueci. Soteropolitano. Soteropolitano. Vocês vão ter que ficar dentro de casa no ar-condicionado durante 2, 3 horas por dia, porque durante aquele momento a temperatura e a umidade muito alta, Salvador tem muita umidade, São Luís tem muita umidade em muitos meses durante o ano. Ali, alta temperatura e alta umidade, o corpo humano não resiste. E isso é um fato concreto. Se a temperatura passar de 4 graus até o final do século, no século 22, Salvador, São Luís, Teresina, Porto Velho, Porto Alegre, Rio de Janeiro no verão, serão quase que inabitáveis. A grande parte da população mundial vai migrar para altas altitudes, Alpes, Andes e para os polos, porque grande parte do planeta não terá condições para o corpo humano sobreviver. Isso é uma realidade, os dados científicos são muito claros sobre isso. Então, essa que é a grande preocupação, que é diferente de uma crise como uma pandemia, que teoricamente é possível achar uma solução. Não é toda a crise causada por doença, até hoje não existe uma vacina para o HIV, né? Mas eu digo, há remédios para o HIV e possivelmente nós vamos achar a solução para o Covid-19. Para a mudança climática, não existe solução pronta. A única solução é reduzir as emissões rapidamente, a longo prazo, e depois conviver com as mudanças climáticas que já estarão acontecendo. Por exemplo, com 2, 3 graus de aumento da temperatura, em alguns séculos, o nível do mar subirá talvez entre 7 e 15 metros. 7 e 15 metros, mas no mínimo 7 metros. No mínimo 7 metros. Agora, imagina em São Luís, que é uma cidade muito plana, imagina os lugares baixios de Salvador, de Recife, por exemplo. Recife vai ter imensas áreas na confluência dos rios com o oceano, que são muito baixas. Então, quer dizer, nós estamos falando de outro planeta. Então, é essa a razão de colocar a seriedade, e é importante realmente que a mídia, e a mídia tem feito, a mídia séria do mundo e do Brasil também, tem feito um trabalho muito respeitável. Os negacionistas, eles estão usando muito as redes sociais, esse método moderno aí do negacionismo se expressar e infelizmente, em alguns países como os Estados Unidos e o Brasil também, cresceu o movimento negacionista. Obrigado mais uma vez. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para o professor e cientista Carlos Nobre. Quem são efetivamente aqueles que ganham dinheiro com esse modelo de exploração que causa a devastação da Amazônia? É impossível impedir essas pessoas, ou elas são aquelas pessoas ou grupos com poder para fazer o que quiserem sem serem fiscalizados e punidos pelas instituições públicas que deveriam proteger o meio ambiente? Olha, no momento que nós tivemos um sucesso razoável, o desmatamento saiu de acima de 27 mil quilômetros quadrados em 2004, acima de 20 mil quilômetros quadrados em 2005 e depois despencou para 4.500 quilômetros em 2012. Então, isso foi um esforço coletivo do governo federal, parceria com os governos estaduais, com as polícias civis, polícias militares dos estados, o IBAMA, a Polícia Federal. Então, se começou a cercar, porque grande parte desses desmatamentos são criminosos, são contra o marco legal, grilagem de terra. Então, se começou a cercar todos os elos do crime. Porque quando um helicóptero da Polícia Federal, do IBAMA, chega lá na hora do desmatamento e prende aqueles pobres coitados lá com a motosserra desmatando ou colocando fogo, aquelas pessoas são semi-escravos. São pessoas contratadas e são semi-escravos mesmo. O Ministério da Justiça já processou inúmeros grupos que mantêm essas pessoas lá na ponta do sistema e ganham rendimentos baixíssimos. A grande questão é quem financia isso. Então, o sucesso da diminuição foi um trabalho muito bem articulado, que não foi um trabalho de um mês ou de um ano, foi um trabalho que foi crescendo a partir do Plano de Controle do Desmatamento. A sigla é PPCDAM, que começou em 2004. Então, foi um plano, e aí começou-se a causar um prejuízo. Por exemplo, a partir de 2005, se um trator fosse preso fazendo algo ilegal lá no meio da floresta,
os fiscais e a polícia tinham autorização para destruí-lo. E com isso, um trator desses que desmata custa 1 milhão até 1,5 milhão. Então, o financiador tinha muita perda. As motosserras, os veículos, então tudo aquilo. E também a polícia conseguiu prender dezenas e dezenas desses financiadores, que tem um mercado negro de fazendas pecuárias, de pastagens totalmente em terras griladas. Então, esse trabalho de atacar o crime organizado, ele teve sucesso. E ele é lento, mas ele é possível sim. Então, para diminuir a ilegalidade e o desmatamento, nós precisamos, de fato, fazer o que nós fizemos muito bem naqueles anos, que é um trabalho articulado dos órgãos de fiscalização estaduais, federais, e atacar o financiamento desse crime. Se isso for feito, nós vamos ter sucesso em reduzir o desmatamento, sim. E o que cada brasileiro pode fazer? Isso é o trabalho de fiscalização dos órgãos governamentais. Nós, brasileiros, temos um enorme poder. Se nós fôssemos, na hora de ir no açougue, no supermercado, exigíssemos o certificado de origem da carne que vem da Amazônia, nós diminuiríamos em mais de 50% o desmatamento. Então, nós temos um dever, como consumidores, de fazer um consumo responsável. As grandes empresas, as cadeias agora da carne, elas começam a ficar tão preocupadas com o risco de perder investimentos internacionais que elas todas estão desenvolvendo sistemas de rastreabilidade. E temos que torcer que isso dê certo, porque se nós, consumidores, e as empresas também passarem à produção sustentável e nós ao consumo sustentável, nós vamos eliminar esse mercado da ilegalidade. Se cada brasileiro fizer um pouquinho, os biomas agradecem, o meio ambiente agradece. Obrigado, professor. E vamos chamar agora, novamente, Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Professor, ainda não há uma prova com relação a isso, mas acredita-se que o início da pandemia de Covid-19 veio do consumo de carne de animais selvagens, né? E essa semana o senhor estava comentando justamente sobre os riscos que se tem de algo acontecer, mas novas pandemias surgirem a partir dessa invasão de grileiros, da mineração ilegal na Amazônia, onde o homem teria contato com biomas intocados. Esse é um risco muito grande ou isso é algo que é um risco que não é tão grande assim? É um risco enorme. Eu acho que, eu sempre digo isso, nós tivemos um pouco de sorte, entre aspas, porque a perturbação que nós estamos fazendo na Amazônia, ela tem toda a condição de gerar esses patógenos, esses vírus, bactérias, protozoários, parasitas que são para o corpo humano. Quando a gente olha doenças assim estabelecidas na Amazônia, que vêm da biodiversidade da Amazônia, nós temos uma epidêmica, a leishmaniose, um micro-organismo que existe na Amazônia. Mas as outras, malária, vieram de fora, dengue, chikungunya, zika, febre amarela, tudo veio de fora. Veio de fora. Até o mosquito que transmite muitas dessas, chikungunya, zika, febre amarela, dengue, é de fora, é dos Egito. Ele não é nem um mosquito da nossa biodiversidade. Então, o risco é enorme. Nós temos milhares de espécies de coronavírus na biodiversidade amazônica, milhões de outras espécies. E se nós perturbarmos esse equilíbrio, por exemplo, já existe um vírus que chama hantavírus, que ele habita os morcegos na Amazônia e ele já começa a gerar uma virose, que chama hantavirose, que é uma doença. Ele já começa a passar para humanos, ainda é localizado. Esse morcego ele sobrevive nas áreas desmatadas, portanto ele chega mais perto das populações, e tem outras doenças também com enorme risco. Então, é uma bomba atômica ali de saúde. Tá? Se nós não restabelecemos o equilíbrio ecológico na Amazônia, é muito difícil imaginar que não acontecerá o que aconteceu com o Ebola, com o HIV, esses dois da África, com a peste suína da floresta tropical do México, com SARS-1, o coronavírus 1, 2002, 2003, também na China, e agora esse coronavírus. O coronavírus, o primeiro,
o SARS, esse já foi muito estudado e, de fato, ele veio do morcego e ele veio através do coronavírus. Ele estava num morcego e o morcego foi muito perturbado nas suas cavernas e o morcego passou por um estresse muito grande e aí houve uma mutação desse coronavírus e essa mutação tornou o coronavírus um patógeno de altíssima transmissão e reprodução dentro do corpo humano. Então, esse tipo de fenômeno pode sim acontecer. A Amazônia é o lugar que mais tem micro-organismos no mundo, então nós temos uma enorme responsabilidade de restaurar o equilíbrio ecológico na Amazônia. Obrigado quem está acompanhando o Giro Nordeste. Pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais. É só utilizar a hashtag Giro Nordeste. E vamos girar mais uma vez. Quero chamar agora a Geandra Portela, da TV Antares. Professor, o meu estado, Piauí, ele ocupa a segunda colocação no número de queimadas no Nordeste, ficando atrás apenas do Maranhão. Lógico que existe vários fatores, as altas temperaturas, a baixa umidade relativa do ar, ventos intensos, mas a ação do homem ainda é predominante, né? Como todos nós sabemos. Na sua opinião, como especialista, um cientista estudioso na área, o que é que está faltando? Como a consciência ambiental das pessoas deveria ser trabalhada? Olha, sem dúvida, o Piauí já é o estado mais quente do Brasil, Teresina é a cidade mais quente do Brasil, Cuiabá está chegando muito perto agora, porque a temperatura está aumentando muito mais em Cuiabá do que em Teresina. E isso remete àquela outra questão que nós já discutimos, que nós precisamos mudar a cabeça do agricultor brasileiro, em todos os sistemas, agricultura familiar, agricultura de média escala, de grande escala. Nós precisamos realmente trazer para o agricultor as técnicas mais modernas de uma agricultura, de uma pecuária, sem uso do fogo. Então, esse é um aspecto importante. O outro aspecto importante, isso seria realmente um desejo do Brasil se tornar a primeira potência ambiental da sociobiodiversidade, seria nós começarmos a desenvolver como utilizar os produtos na nossa biodiversidade. Por exemplo, a vegetação de caatinga é esse tipo de vegetação de região semiárida mais biodiversa do mundo. Por que a caatinga é tão biodiversa? Porque quando a gente vai no registro paleoecológico, paleoclimático, já houve momentos em que a Mata Atlântica se ligou com a Amazônia. Já houve momentos que teve muito mais vegetação, muito mais espécies. Então, muitas permaneceram na caatinga. Então, a caatinga é super biodiversa. Então, por que nós não podemos pensar num modelo de desenvolvimento em que muitos produtos da biodiversidade da caatinga comecem a atingir mercados? E há inúmeros produtos. Então, nós temos que abrir. Isso eu estou falando do caatinga. Isso é a mesma coisa para o Cerrado. E, lógico, a Amazônia e a Mata Atlântica são super biodiversas. Então, nós precisaríamos realmente começar a trazer de volta, vamos dizer assim, quase que uma cultura tradicional indígena. Como utilizar, com as tecnologias modernas que nós temos hoje no século XXI, esse enorme potencial da nossa imensa biodiversidade. E, com isso, gerar renda e gerar muito melhor bem-estar social para todas essas populações rurais do Nordeste, da Amazônia e de todo o Brasil, de fato. Então, nós vamos criar essa nova economia da biodiversidade. Esse é um grande potencial que o Brasil tem e seria uma maneira de nós nos tornarmos uma potência econômica, porque o Brasil tem dificuldade de competir na indústria de eletrônicos, na indústria de robótica, na indústria de semicondutores. Nós, de certo modo, na indústria digital, nós perdemos muito essa competição com muitos outros países do mundo. Mas traduzir a nossa riqueza de biodiversidade e do conhecimento também das populações originárias em novos produtos, inclusive produtos usando altas tecnologias, esse é um potencial que eu acho que vale a pena nós brasileiros começarmos a levar muito a sério. Obrigado mais uma vez, professor Carlos Nobre. O Giro Nordeste está terminando. Eu quero agradecer também aos comunicadores, Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí,
Hugo Bispo, da TV Universitária da Paraíba, Luiz Filho, da TV Alagoas, Leonardo Marinho, da TV Ceará, Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe, Isa Maria, da TV Pernambuco e Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Muito bom esse programa, com tantos atrasos na política e políticas de atraso. Ter a voz do professor Carlos Nobre é muito importante para a gente refletir. E muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. O nosso convidado é o ambientalista e líder indígena Ailton Krenak. Até lá.